Fala aí, galera! Na semana passada, o subsecretário de Defesa do Consumidor do Governo do Estado deu uma entrevista para o Degrau Cultural trazendo bastante conteúdo relevante sobre o concurso do Procon. Eu assisti e, com base nela, preparei um material especial para vocês que curtem a forma como eu detalho as informações mais relevantes dos concursos e das carreiras públicas. Nós vamos passar por 6 pontos principais. Primeiro, vamos falar sobre o peso de 15 anos sem concurso no Procon e como isso pode te beneficiar. Em seguida, nós vamos falar sobre o salário de verdade. Vocês que são inscritos aqui no canal e assistem meus vídeos, sabem muito bem que na maioria das vezes, o salário de verdade é maior que o divulgado no edital. E aqui nesse concurso, essa regra se repete. Depois, comentaremos sobre a chance real de nomeação. Também detalharei como é o trabalho na prática e logo após os locais onde você poderá trabalhar, ou seja, onde você vai ser lotado. Por fim, nós falaremos sobre o futuro das carreiras, explicando como você pode se desenvolver profissionalmente trabalhando nesse órgão. Vamos nessa! Esse concurso do Procon RJ está acabando com um jejum de 15 anos sem concurso. 15 anos, é isso mesmo. Esse é o tempo que o Procon, um órgão super importante na defesa do consumidor, ficou sem contratar um único servidor efetivo. Essa pausa gigantesca começou logo depois do primeiro e único concurso da história do órgão, lá em 2011. Vamos entender o tamanho desse problema. Por que essa espera de 15 anos criou uma situação tão crítica que esse novo concurso precisa resolver com urgência? A resposta é bem simples. A demanda dos consumidores explodiu. Pensa bem, enquanto o número de servidores efetivos ficou congelado no tempo, a procura pelos serviços do Procon no Rio simplesmente triplicou. É só a gente pensar no boom do comércio online e nos novos aplicativos de serviços digitais. Tudo isso criou um volume de reclamações que a estrutura atual simplesmente não aguenta mais. E não foi só a quantidade de trabalho que aumentou, não. A coisa ficou muito mais complexa. Agora tem fiscalização de postos de gasolina, combate a produtos falsificados e, claro, uma avalanche de problemas que vem do e-commerce. Tudo isso vem sendo feito com um grande déficit de funcionários. E isso, logicamente, levou o órgão ao limite. E é justamente essa necessidade crítica que transforma esse novo concurso em algo muito maior do que só a abertura de algumas vagas. Ele é, na verdade, uma solução vital para fortalecer a defesa do consumidor no estado inteiro. Além dessas 30 vagas que estão no edital, já tem uma autorização para pelo menos mais 10. E o mais importante de tudo, um cadastro de reservas para 600 aprovados. Aqui está uma das informações mais relevantes desse vídeo. A intenção do órgão é usar esse cadastro de reserva ao máximo. Isso significa que durante a validade do concurso, a chance de convocação para quem estiver na lista de aprovados é muito alta. Vai bem além dessas vagas imediatas. Olha, quem está na vida de concurseiro sabe como é, né? Sai o edital, a gente corre para ver o salário e às vezes o número que está lá não parece tão animador. Mas a verdade é que sempre tem muito mais informação por trás do edital. A remuneração total é como um bolo de várias camadas e a gente precisa entender cada uma delas para enxergar o verdadeiro potencial dessas vagas. O ponto de partida é o vencimento base, aquele que todo mundo vê logo de cara no edital. Então vamos aos números. Para nível médio, o agente administrativo começa com quase R$ 2.200 e o agente de proteção um pouco mais de R$ 2.500 de vencimento base. Agora no nível superior, o salto é grande. Analista de proteção parte de R$ 6.285 e advogado de R$ 8.170. Ok, esses são os valores base, mas a história está só começando. Além dessa parcela mais conhecida e divulgada, nós temos também uma gratificação chamada de GDA. É uma gratificação de desempenho correspondente a 50% do salário base. Isso mesmo, 50%. Esse é o percentual de acréscimo que a GDA pode adicionar à base do seu bolo. E isso vale para todos os cargos. Essa informação certamente aumenta a sua segurança sobre o potencial de ganho, né? Mas calma, que não para por aí. A GDA é muito boa, mas tem mais coisa para somar nessa conta. Vamos ver agora os outros benefícios, os adicionais e os auxílios que deixam o pacote todo ainda mais interessante. Além do vencimento base e da GDA, a gente precisa colocar na conta mais 2 itens importantes, o auxílio alimentação e o adicional de qualificação. Vamos entender cada um deles. O auxílio alimentação hoje está girando em torno de R$ 650. É um valor que entra todo mês limpo para ajudar nas contas do seu dia a dia. Já o adicional de qualificação
é basicamente um prêmio para quem estudou mais. Funciona assim: passou para um cargo de nível médio, mas já tem uma faculdade, você ganha um extra. Passou para nível superior e tem uma pós ou um mestrado, você ganha mais um extra também. É uma excelente forma de valorizar a formação e capacitação. Agora que a gente já tem todas as peças do quebra-cabeça, vamos juntar tudo isso e ver como fica o salário real na prática. Vamos pegar o cargo de analista para fazer uma simulação. A base, a gente já viu, é de R$ 6.285. Agora somamos a GDA no teto, que dá mais 3.142, e botamos aí também os 650 do auxílio alimentação. Fazendo a conta, a gente chega num total que passa dos R$ 10.000 por mês. Isso ainda sem contar o adicional de qualificação. A diferença para o valor do edital é grande, né? E quando a gente pensa que já está bom, tem mais uma notícia excelente. Não é apenas sobre o salário de hoje, mas sobre o futuro da carreira. Já existe um novo plano de cargos e salários sendo discutido e isso pode ser um divisor de águas para quem entrar agora. O subsecretário disse que o plano já foi apresentado ao governador e ele usou uma palavra muito, mas muito importante: equiparação. Guarde essa palavra. E o que essa equiparação quer dizer na prática? É simples. A ideia é alinhar os salários do PROCON com os de outras carreiras do Estado, corrigindo uma diferença que existe há tempos. Ou seja, para quem passar nesse concurso, a chance de ter uma valorização ainda maior no futuro bem próximo é real, é concreta. Então, resumindo a história, o salário do edital é só a largada. Quando a gente soma a GDA, os benefícios e principalmente coloca na mesa esse novo plano de carreira que está vindo aí, a perspectiva muda completamente. Aqui já fica uma reflexão. Com tudo isso na mesa, qual é o verdadeiro potencial dessa oportunidade? É algo para se pensar e muito. Eu acho que se trata de uma excelente oportunidade. E vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acham. À primeira vista, parece que são poucas vagas, mas os números podem enganar, viu? O primeiro número que todo mundo vê é esse aí, 30. Apenas 30 vagas imediatas para um concurso estadual aguardado há bastante tempo não é muito animador, não é? E aí vem aquela pergunta clássica, que todo concurseiro se faz. Será que vale a pena? Com poucas vagas em jogo, se eu estivesse no seu lugar, eu estaria com a sensação de que a chance seria mínima, quase uma loteria. Mas é aqui que a mágica pode acontecer. A história muda e muda muito. O plano de nomeações vai bem além daquelas 30 vagas. O número que realmente importa é este aqui, 600. Isso mesmo, 600 pessoas aprovadas vão formar um cadastro de reservas. E isso não é especulação, está escrito no edital. O texto é claro, até 20 vezes o número de vagas vai compor o cadastro de reservas. A conta é simples, 30 vagas vezes 20, chegamos nos 600. E aí você pode se perguntar, tá, mas por que fazer um cadastro de reservas tão grande assim? Qual é a lógica por trás disso? A resposta, na verdade, revela uma dinâmica que é super comum no mundo dos concursos e que muita gente não se atenta. É o famoso concurso escada. A ideia é a seguinte: muita gente que passa bem classificada usa esse cargo como um primeiro degrau, uma porta de entrada para o serviço público, um jeito de garantir uma estabilidade enquanto continua na pegada estudando para outros concursos que pagam mais. E a melhor parte é que essa informação é ratificada por uma fonte oficial. O próprio subsecretário do PROCON confirma essa rotatividade. Ele fala que muitos dos primeiros colocados largam um concurso para ir para o Judiciário e para o Ministério Público. E o que acontece em seguida? Isso mesmo, abre espaço para chamar a galera do cadastro de reservas. É justamente essa dança das cadeiras, essa alta rotatividade, que faz o cadastro de reservas ser tão importante. Aquelas 600 posições não são só um número no papel, elas provavelmente se transformarão em convocações reais ao longo da validade do concurso. Esse concurso vale por 2 anos, e esse prazo ainda pode ser prorrogado por mais 2, ou seja, é uma janela extensa de até 4 anos para que as convocações do cadastro de reservas aconteçam. O que parece um concurso com baixa atratividade, com poucas vagas, se revela, na verdade, uma boa oportunidade estratégica. O que você acha sobre isso? Escreve aqui embaixo nos comentários. E se você pensa que acabou, tem mais uma novidade. Para comprovar o que eu estou dizendo, as oportunidades já começaram a crescer logo de cara, quase que imediatamente após a divulgação do edital. Aquele número inicial, as 30 vagas, já está desatualizado. O próprio subsecretário informou que 10 vagas estão para sair do forno. Ele falou em uma nova autorização para ampliar o número de vagas. E por que isso? Simples. Porque enquanto o concurso estava sendo aprovado, mais gente se aposentou e saiu. Esses cargos ficam vagos, beleza?
Agora, um assunto que eu gosto bastante de falar. Tanto é que eu publiquei um livro sobre esse tema, especificamente para o cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça, e pretendo publicar outros sobre outras carreiras. Vamos entender como é, na prática, o dia a dia de quem está lá na linha de frente defendendo o consumidor. Vamos focar em duas funções que são a base de tudo. Sabe aquela dúvida que muita gente tem? O que é que acontece de verdade dentro do PROCON? Tipo, desde a hora em que uma denúncia chega até o problema ser resolvido. Pois é, a resposta para isso está na divisão do trabalho nas diferentes frentes de atuação dentro da autarquia. A gente pode pensar em duas grandes áreas. De um lado, a fiscalização, que é o pessoal na rua. Do outro, o atendimento, a parte mais estratégica que trabalha internamente. E aqui a gente conhece as duas faces do PROCON RJ. Pensa assim, tem um agente de proteção que é do time da ação, que está lá na rua, no olho do furacão, verificando tudo. E tem um analista de proteção, que é o cérebro da operação, cuidando da estratégia e resolvendo os casos mais problemáticos. Um não vive sem o outro. Bora começar pela rua, pela ação. O agente de proteção é, sem dúvida, a cara mais conhecida do PROCON. Para quem tem um comércio, por exemplo, é quem chega para fiscalizar. É como disse o subsecretário, o agente de proteção é o que trabalha na fiscalização, simples assim. Eles são os olhos e ouvidos do PROCON, lá na ponta, garantindo que a lei está sendo cumprida. Imagina só, combustível adulterado em posto de gasolina, mais de 10 toneladas de café falso apreendidas, até bebidas que podem fazer mal para a saúde. É um trabalho de alto risco, que protege a todos nós. A função do agente é exatamente essa, orientar o consumidor, ir a campo, coletar as provas para fiscalização e, claro, se encontrar algo errado, lavrar o auto de infração. É um trabalho que eu conheço de perto. Precisa de muita atenção e, convenhamos, uma boa dose de coragem. Agora saímos à rua, da adrenalina da fiscalização e entraremos nos bastidores. Vamos conhecer o trabalho do analista, que é mais focado em estratégia e na solução de conflitos. É ele quem analisa a fundo as denúncias, quem propõe soluções e quem, em último caso, impõe as sanções. Lembra que eu falei que ele era o cérebro da operação? Pois é. E como é que funciona o dia a dia dele? Basicamente, o fluxo é esse aqui. Primeiro, a denúncia chega muitas vezes pelo atendimento online, aí o analista investiga a fundo, principalmente os casos mais complicados. Depois, ele tenta uma mediação, em outras palavras, tenta fazer a empresa e o consumidor chegarem a um acordo. E por fim, ele dá a palavra final, que pode ser uma sugestão ou até mesmo uma sanção. Exige um jogo de cintura danado e muito conhecimento técnico, beleza? A gente viu as duas funções, mas e quem está chegando agora? Como vai se preparar para um trabalho tão importante e ao mesmo tempo tão diferente? A ideia do órgão não é fazer um curso de formação super difícil, que vai eliminar ou fazer desistir um monte de gente. A ideia é fazer algo mais colaborativo. Vai rolar, na verdade, um treinamento de adaptação. Os servidores que chegarão, tanto agentes quanto analistas, receberão uma mentoria. Basicamente, eles serão acompanhados por profissionais mais antigos, que vão mostrando como as coisas funcionam, as normas e o jeito de trabalhar. É um jeito prático e inteligente de preparar a equipe, não é? Então, no fim das contas, o que a gente percebe é que mesmo trabalhando em mundos diferentes, um na rua e outro interno na repartição, o propósito é um só. Não importa se é na adrenalina da fiscalização, pegando uma irregularidade em flagrante, ou na paciência de uma mediação, buscando um acordo. O objetivo é sempre o mesmo: defender o consumidor. E aqui estão as respostas para outra pergunta que certamente está na sua cabeça, principalmente para quem não mora na cidade do Rio de Janeiro. Afinal de contas, para onde são as vagas? O PROCON está praticamente redesenhando o mapa de defesa do consumidor em todo o estado. Para a gente entender essa grande mudança, primeiro precisamos dar uma olhadinha no passado. Por muito tempo, a estrutura do PROCON RJ foi super concentrada, e isso criava uma barreira de acesso enorme para milhões de pessoas. Pensa só nisso. Por anos e anos, quase toda a operação do órgão acontecia ali na sede, no centro do Rio. Agora imagine a dificuldade de atendimento para um morador de Campos ou de Volta Redonda. O acesso direto aos serviços era um verdadeiro desafio. Na prática, a atuação acabava ficando restrita à região metropolitana. E olha, isso não é só uma percepção minha não, são palavras do próprio subsecretário. Ele mesmo destaca como esse modelo antigo limitava demais o alcance do PROCON, uma autarquia estadual com a missão de servir a todos os 92 municípios do estado. Mas esse cenário está mudando e mudando radicalmente.
A solução encontrada foi um programa de expansão bem ambicioso, pensado justamente para levar o Procon para lugares onde ele nunca esteve de fato. E o nome dessa solução é a chave de tudo. O nome do projeto é Balcão do Consumidor, e a ideia por trás é simples, mas muito poderosa. Criar uma rede de postos avançados para que o cidadão não precise ir até o Procon. Serão 20 polos de atendimento espalhados de forma estratégica pelo Estado. É um salto gigantesco na presença do órgão. Tá, mas como esses 20 postos vão ser distribuídos? O plano é o seguinte: 7 deles vão para o interior, cobrindo cada uma das grandes regiões do estado, os outros 13 ficam na capital. Como política de inclusão, 5 desses postos da capital vão ser instalados dentro de comunidades de favelas. A ideia é levar o serviço para uma população que historicamente sempre teve mais dificuldade de acesso. No fim das contas, o grande objetivo é esse: conectar o Procon com a população do estado inteiro. A meta é que defender os direitos de consumidor seja uma realidade para todo mundo, e não apenas um privilégio de quem mora perto da capital. Vamos agora detalhar direitinho o processo de lotação para responder de vez aquela pergunta lá no início desse bloco. O ponto de partida vai ser o mesmo para todo mundo: a sede do Procon lá na capital. Não importa de onde a pessoa seja ou para onde ela vai no futuro. O primeiro passo é essa imersão total na cultura e nos procedimentos do órgão. A trajetória do novo servidor segue um caminho bem claro. Primeiro vem todo o treinamento e adaptação lá na sede para criar uma base sólida. Depois, já com esse conhecimento todo na bagagem, o servidor fica elegível para atuar onde for mais necessário. O que, claro, inclui os novos postos espalhados pelo estado. Agora vamos dar um passo atrás para enxergar o quadro completo e ver como tudo isso se conecta. Essa mudança não é só sobre logística, é sobre uma nova visão de como o serviço público deve funcionar. Esse quadro aqui resume perfeitamente a transformação. A gente está saindo de um modelo super centralizado para um modelo distribuído acessível, e isso significa muito mais acesso para o cidadão. E para o futuro servidor, novas e variadas oportunidades de carreira para todo o estado. Então o ponto central é esse: o plano de expansão do Procon acaba criando um ciclo positivo. Ele leva os direitos do consumidor para mais perto das pessoas e, ao mesmo tempo, abre um leque de possibilidades de trabalho para quem está entrando no serviço público. E você que não queria fazer esse concurso porque achava que as lotações seriam apenas na capital, já está pensando em mudar de ideia? Me diga aqui nos comentários. Finalmente, será que o Procon é só um emprego ou uma carreira de verdade? A gente precisa olhar para as oportunidades de crescimento lá dentro. O próprio subsecretário confirma: a maioria dos cargos de chefia é ocupada por gente da casa. Ou seja, aparentemente, o crescimento não é só uma possibilidade, faz parte da cultura do órgão. O Procon RJ investe também em desenvolvimento profissional. A Escola Estadual de Defesa do Consumidor busca que as equipes estejam sempre atualizadas. Isso inclui acesso a treinamentos de alto nível e contato com grandes especialistas da área. Tá, mas como tudo isso se junta para construir uma carreira sólida? A carreira parece ser bem estruturada, com treinamento contínuo e desenvolvimento técnico que levam à liderança. O caminho até o topo da carreira é relativamente longo, nada muito diferente do que já ocorre no serviço público em geral. Porém, ela é estável e previsível. E vamos fechar reforçando uma excelente notícia: a liderança já está trabalhando em um novo plano de carreira e salários mais competitivos. O objetivo é bem claro: alinhar os salários do Procon ao de outros órgãos do Estado. Essa ação é estratégica para atrair e, claro, reter os melhores talentos a longo prazo, buscando crescimento real, ótimos benefícios e foco no desenvolvimento dos servidores. No fim, a oportunidade é de construir uma carreira com propósito e crescimento contínuo. E se esse vídeo te ajudou a clarear o caminho, deixe o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha com quem você sabe que esse conteúdo pode ser útil. Desejo que o serviço público transforme completamente a sua vida, assim como transformou a minha e de minha família. Mas para isso você vai precisar de foco nos estudos, disciplina no dia a dia e fé na sua aprovação. Um forte abraço do guerreiro!